Olá pessoal do terceiro ano A e do terceiro ano B da Escola Cândido Mariano, sou a professora Ellen e essa semana nós vamos fazer a devolutiva do simulado que vocês fizeram na semana anterior. Então as nossas práticas aí nós tivemos o aulão, depois vocês fizeram o simulado e agora eu vou resolver esse simulado com vocês. Então as atividades que foram disponibilizadas para vocês foram as atividades de física do caderno amarelo, né? Do Enem de 2019. Então, bora lá? Aí aqui é a prova, tá, pessoal? Já aproveita para ir ver na cara dela. Vai ser 2020, algo parecido com isso. Então, a primeira, então, ó, a ciência da natureza e suas tecnologias, elas são as questões de 91 a 135, e não tá dividido física, química, biologia, tá tudo misturado. Então, eu identifiquei aqui para vocês quais eram as de física e nós vamos resolver agora. Então, a primeira aí, ó, 91 já é de física. Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetros por segundo é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec, MPC. Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, HO, 0, e seu valor mais aceito é 72 km por segundo por megaparsec. O parsec é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente 3 vezes 10 a 16 metros. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1.440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em quilômetros, é igual a... Aí temos as alternativas. Pessoal, lembra que eu falei na aula que essa questão de conferir as unidades de medida, dos prefixos, ela está bem presente na prova do Enem? Então vamos resolver. Olha o que ele disse. Disse que a velocidade ela é proporcional à distância que essa galáxia está, né? A velocidade com que ela se afasta é proporcional à distância que ela está. Se é proporcional, para isso se tornar uma igualdade, do que ela precisa? De uma constante. A gente já falou disso nas aulas de física, não para esse conteúdo. E aí aqui, ó, fui tirando todas as informações que tinha lá. Diz que um parsec equivale a 3 vezes 10 a 16 metros, só que todo o enunciado, ele trabalha com quilômetro, ó, quilômetro por segundo, quilômetro por segundo, quilômetro por segundo. Qual é a medida da distância da galáxia em quilômetros? Então aqui, ó, o que eu já fiz? Já transformei de metro para quilômetro, porque nós não vamos usar esse metro. Tudo está pedido em quilômetro. Então, se vale 10 a 16 metros, para eu transformar para quilômetro, não é só dividir por 1.000, dividir por 10 a terceira? Então, se eu divido por 1.000, se eu divido por 10 a terceira, eu vou tirar 3 do expoente, não é isso? Então, um parsec é igual a 3 vezes 10 a 13 quilômetros. Só transformei daqui para cá. Lembrem-se, o que vale um mega? Um mega equivale a 10 a sexta. O mega é um prefixo e ele aparece aqui, ó. 72 km por segundo megaparsec, que é o valor da constante de Hubble. Então, são essas informações aí que nós temos que ficar ligados. Ó, unidade, prefixo. E agora vamos tirar as informações que ele deu, outras informações. Ele disse, sabendo que a velocidade de afastamento de uma galáxia é de 1.400 km por segundo, qual vai ser a distância dessa galáxia? E aí nós vimos que a equação é essa. Você não precisa saber essa equação. A única coisa que você precisa saber é que quando fala que é proporcional a, para virar uma equação, a gente precisa de uma constante. E como é que a gente sabe que vai ser vezes aí, não vai ser dividido? Enfim, ó, aqui. Tá, ainda não temos essa informação. Mas, olhem aqui, vamos fazer uma avaliação, a gente fala de dimensional, que são das unidades. Então, se isso aqui for verdade, o lado direito tem que ficar a mesma unidade do lado esquerdo, correto? Então, qual que é a unidade de medida da velocidade nesse exercício? Não é quilômetros por segundo? Então, o outro lado tem que ficar quilômetros por segundo. Como que a gente vai fazer isso?
Ele falou que o HO era quilômetros por segundo por megaparsec. Então, ó, o mega é 10 a sexta. 1 parsec equivale a 10 vezes 3 vezes 10 elevado a 13 quilômetro. E qual que é a distância? Qual que é a unidade de distância? Não é o quilômetro? Então, professora, como que isso virou quilômetro, que virou quilômetro por segundo? Então, ó, quilômetro por segundo é esse daqui, e essa parte de baixo é o megaparsec. Por que que virou isso? Um parsec é 3 vezes 10 a 13 quilômetro, e mega é 10 a sexta. Foi isso que aconteceu. Esse quilômetro divide com esse dá 1, sobrou só o quê? Quilômetros por segundo. Então, essa, com certeza, é a nossa equação para resolver esse exercício. Depois é só substituir valor. Então, o HO aqui é 72 dividido, né, ó, 72 dividido por 3 vezes 10 a 19. Da onde saiu isso, professora? Não é 3 vezes 10 a 13 quilômetro? Com mais 6 do mega, né, conserva a base, somos expoentes. Ficou isso daqui. Para achar a distância, nós temos essa equação. A distância é igual à velocidade dividido pela constante. Então, pronto. A velocidade dividido pela constante. Só que como que a gente resolve divisão de fração? Conservamos a primeira, que é a velocidade, e multiplicamos pelo inverso da segunda. A segunda é essa constante. Então, qual que é o inverso de 72 sobre 3 vezes 10 elevado a 19? 3 vezes 10 elevado a 19 dividido por 72. Então, aqui a gente só multiplicou e dividiu os itens aqui. Deu 6 vezes 10 elevado a 20. Eu não vou entrar nesse mérito de discutir os expoentes, mas se alguém tiver dúvida, me procura, que a gente vai falar sobre isso. Então, a distância deu 6 vezes 10 elevado a 20 km. A alternativa, C da casa, certo? E aí, a próxima que nós temos para resolver é a questão número 100. Vamos lá. Chegamos. Aqui, ó. Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do ano, observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia ao meio-dia solar, esse valor varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar este instrumento rudimentar como um calendário solar primitivo. O estudante também leu que ao longo de um ano, sempre ao meio-dia solar, 1. A sombra é máxima no solstício de inverno. E 2. A sombra é mínima no solstício de verão. Vamos seguindo. Lembra que eu falei que os textos eles contavam uma história? Observa essa senha aqui. Então, o estudante que morava em Macapá, na linha do Equador, ficou intrigado com essas informações e resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contactou seus amigos virtuais em Salvador, região tropical, e Porto Alegre, região temperada, e pediu que eles registrassem o tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada ao longo do dia durante um ano. Os resultados encontrados foram mostrados esquematicamente no gráfico. Então, SV significa solstício de verão, SI, solstício de inverno e o E, equinócio. Então, ó, o tamanho da sombra pelo tempo, e cada uma dessas linhas representa as cidades e esses intervalos as estações do ano. Vamos ver primeiro o que pede para a gente aqui. Quais as cidades indicadas no texto e no gráfico contradiz a afirmação 2? Então, ó, qual é contrária à afirmação 2? Vamos voltar aqui. A sombra é mínima, essa é a afirmação 2. A sombra é mínima no solstício de verão. Ó, solstício de verão é o que está aqui, ó, nessa informação aqui. Então, ó, a sombra é mínima no solstício de verão. Qual dessas cidades aqui não está cumprindo com essa informação? Ela é mínima, a sombra é mínima. Então, vamos olhar. Vamos ver essa primeira linha aqui, ó. Essa primeira linha, que é a de Porto Alegre,
Ela vem, aí aqui no solstício de verão ela baixa, depois ela sobe. Existe algum lugar mais baixo que esse aqui, em Porto Alegre? Não existe. Então, Porto Alegre tá de acordo com a informação 2, não é isso? Olha, vamos ver a próxima aqui. Vamos ver essa segunda linha, essa daqui, que é a de Salvador. Então, ó, Salvador veio aqui no inverno, tamanho da sombra, ó, tamanho da sombra é na vertical. Então, ó, veio, abaixou, veio aqui, encostou no eixo do tempo, subiu aqui um pouquinho, abaixou de novo, subiu de novo. Pessoal, é mínimo aqui no solstício de verão, em Salvador? Não, por quê? Olha aqui, esse ponto e esse ponto está mais baixo. É mínimo esses dois. Então, Salvador está de acordo com a informação 2? E por fim, Macapá, que é lá na linha do Equador. Vamos pegar ela aqui. Então, Macapá, essa é a terceira aqui. Então, veio no equinócio, ela foi bem baixa. Depois, aqui no solstício de verão, ela subiu. Depois, aqui no equinócio, ela foi lá perto do eixo do tempo, né? E subiu de novo. Pessoal, olha onde está essa curva aqui no solstício de verão. Ela é menor? Ela é a mínima dessa curva? Não. Então, qual das cidades, né? Qual ou quais das cidades no gráfico contradiz a afirmação? Salvador e Macapá. Então, a gente precisa analisar os gráficos, os máximos e mínimos. Então, alternativa C, Macapá e Salvador. Então, ó, vamos dizer, o que você precisa saber de solstício? Não precisa saber nada disso. Você precisou analisar um gráfico. Só isso. Então, você não precisa saber se a sombra é mínima, se é máxima, o que é uma coisa, o que é outra. É só você analisar isso daqui. Agora, você tem que saber que quanto mais baixo, né, quanto mais próximo aqui desse eixo do X, vamos dizer assim, estiver essa curva, menor é o tamanho da sombra. Então, isso é análise de gráfico. O Enem cobra muito isso. Uma questão simples, relativamente simples. E vamos seguir, então. Vamos lá, beleza? Vamos para 103. Então, eles gostam de imagens. Então, tá assim. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentá-la colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. Aí tem a imagem, né, do que é o curling, para quem não lembra, para quem não conhece, é isso aí que eles ficam fazendo. Aí tá, a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da... Então, ó, força motriz sobre a pedra, força de atrito cinético sobre a pedra, força-peso paralela ao movimento da pedra, força de arrasto do ar que atua sobre a pedra, força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra. Ele quer saber por que a pedra corre mais, vamos dizer, né? Por que ela é menos desacelerada? Gente, ó, é a B, porque as outras são absurdas. Então, ó, força de atrito cinético, tá falando de atrito. E olha o tamanho da história que ele conta. Então, é isso que eu falo para vocês. Atentem-se no texto o que é importante. Porque isso aqui é uma história, né? Então, aqui no final que ele falou o que acontece. Força motriz, peso paralelo ao movimento da pedra, força-peso é sempre vertical para baixo, arrasto que atua sobre a pedra. Sabe, as outras são absurdas. Então, façam isso também. Peguem as questões e leiam com atenção e vejam quais as alternativas que são absurdas. Tranquilo? Então, essa é a B.
A próxima é a 107. Aqui. Figurinha de novo, ó, que maravilha. A 107, isso. A figura mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para concluir que nem o eclipse solar nem o lunar ocorre com tal periodicidade. Então, com qual periodicidade? 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Então, ele falou que não é assim que acontece, nem o solar, nem o lunar. Por que será? Então, tá aqui os raios, a Lua e a Terra. Aí vamos ver o que ele está pedindo. A periodicidade, então, o tempo, né, que acontece, de quanto em quanto tempo acontecem os eclipses, a periodicidade dos eclipses ser diferentes da possível percepção do estudante ocorre em razão de eclipses noturnos são imperceptíveis na Terra. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. A B. Planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Opa, essa é uma possível. Por quê? O plano da órbita da Terra é diferente da Lua. É só vocês imaginarem quem dá a volta em quem. Então, a Terra não fica orbitando em torno da Terra? A Terra não orbita em torno do Sol? Essas órbitas são iguais? Não. Continuando, a C. A distância entre a Lua e Lua. A distância entre a Terra e a Lua variar ao longo da órbita? O que será que isso tem a ver com eclipse? Varia. Eclipses serem visíveis apenas em parte da superfície da Terra? Isso aqui também é verdade. E o Sol ser uma fonte de luz, dependendo do eclipse, né? Você vê numa parte da Terra e em outra não. Ao Sol ser uma fonte de luz extensa comparado ao tamanho da Lua? Então, assim, pessoal, qual que vai ser a resposta certa aqui? A B. Apesar disso aqui tá certo, disso aqui tá certo. A pergunta, então tem que tomar cuidado com isso. A afirmação que se encontra na alternativa, ela não está errada, porém ela está errada de acordo com o que foi pedido. Então ele pergunta: a periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante, que foi qual? O eclipse acontece 2 vezes, de acordo com a volta completa da Lua em órbita da Terra. Então, o que garante que isso não é verdade? Que os planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes, tá? Então tomem cuidado com isso. Às vezes a alternativa ela oferece uma afirmativa verdadeira, porém ela não é suficiente para responder o que foi perguntado. Vamos lá agora para a 109. 109. Olha aqui que belezura. Nós vamos falar de movimento. Então, a 109 está assim. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores ligados. A velocidade inicial v tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indica na figura. Então, o piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A, e o desliga quando o módulo de sua velocidade final é superior à raiz de 2 módulo de v. O que ocorre antes de passar pelo ponto B? Considere as interações desprezíveis. Estamos no espaço. Então, essa é a situação inicial. E aí que fala, a representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é... Então, tem essas informações aqui. Agora, nós temos que analisar. Gente, está lá no espaço. Vai ter essa velocidade aqui para a direita. Mas ele também está em queda livre, né? Assim, ele também está, os propulsores também estão se movimentando. Então, essa A não pode ser. Essa B também não. Olha aqui, vem reto, vai reto. Isso não existe. A C pode ser, a D pode ser, a E também não, né? Olha a curva que ele faz. Então, ficamos aí em dúvida entre a C e a D, né? Porque as outras são absurdas, né? A questão do movimento. E aí, então, vamos olhar nas duas? Você não sabe nada disso, vamos dizer, sobre esse conteúdo. Vamos olhar. Olha aqui. Aqui faz um movimento parecido.
Aí depois que passou por B, aqui ficou retinho. E aqui ainda tem uma certa curva, né? Uma certa curvatura. Qual será que é a certa? Então vamos à explicação. Então, ó, antes, esse foguete, é a C, né? Já coloquei bem no começo. Se movia por inércia. Não tinha nenhuma força atuando sobre esse foguete. Então, como a gente ligou os propulsores, há uma força atuando no foguete e ele se move com uma determinada aceleração. Ou seja, ele está em movimento uniformemente variado. E aí, qual é um gráfico que é a característica de um gráfico que representa o movimento uniformemente variado? É uma parábola, né? Uma parábola. Por isso que essas outras aqui são absurdas, a A e a B nesse sentido. Quando ele desliga o propulsor, antes de passar por B, após F não atuar mais no foguete, ele seguirá em movimento uniforme. Então, sem aceleração. Então, não é, ó, ele não passou por B, pronto, agora já ficou em movimento uniforme. Não, é um processo, depois ele vai se tornar movimento uniforme, mas aqui ele ainda está se movimentando de acordo com a aceleração anterior. Então, a única alternativa possível é a C, certo? Então, pessoal, esse vídeo eu vou cortar, vou parar por aqui, para não ficar muito longo, e aí no próximo vídeo eu termino as questões que faltam. Até a próxima, tchau, tchau!